Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, sejam todos bem-vindos. Vamos mais um culto de celebração ao nosso Deus. Mais um dia nós estaremos aqui louvando ao Senhor, falando da palavra dele, que ela é alimento para a nossa vida. Hoje nós estaremos falando sobre os Salmos de número 19, que é o Cântico da Palavra. Portanto, os irmãos estejam atentos, abram suas Bíblias também no Salmos 19 para acompanhar a nossa transmissão. Nossos agradecimentos a você do Facebook, do YouTube, todos os irmãos que estão nos acompanhando, sejam todos bem-vindos na paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a leitura no verso de número 7 dos Salmos de número 19. Assim está escrito: a lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Falemos com Deus. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, nós estamos aqui, Senhor, para mais uma vez transmitir a tua palavra, Senhor, que ela possa encontrar guarida nos nossos corações e mentes e que nós possamos não ser apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra, Senhor. Senhor meu Deus, abençoa todos aqueles que serão alcançados nesta noite pela tua palavra, Senhor. Abre os corações e mentes de todos nós para que nós possamos ser realmente transformados pela tua palavra, que ela é alimento para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Creio eu na Bíblia, o livro do Senhor, pois de Jesus Cristo mostra o doce amor. Todos meus pecados apagados estão, paz e gozo tenho em meu coração. Creio eu na Bíblia, livro do meu Deus, para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Creio eu na Bíblia, ensina-me a cantar cantos de vitória e amor sem par. Lindas melodias eu cantando vou, porque redimido pelo sangue sou. Creio eu na Bíblia, o livro do meu Deus, para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Só a Santa Bíblia a santidade dá, este dom de Cristo prometido já. Todos os que buscam plena salvação, estas bênçãos só em Cristo acharão. Creio eu na Bíblia, livro do meu Deus, para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Hoje a Bíblia lemos a todo pecador, para que encontre Cristo Salvador, sendo sua vida livre de pecar. O divino livro
acho eu na Bíblia graça divina. Pois bem, irmãos, após o hino de louvor que cantamos, nós vamos agora discorrer um pouco aqui sobre os Salmos de número 19. Vamos ler a partir do verso 1. Diz assim, ó: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, né? E as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói ao percorrer o seu caminho. Principia uma extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Então nós vamos aprender aqui um pouco hoje, não tudo, né, mas apenas um pouco, o objetivo destes salmos. Nós vimos que fala da natureza, fala dali do sol, de todo as coisas do universo, e que diz e a noite e o dia. O sol, né, que é o grande astro que ilumina o nosso dia, fala da noite e fala do calor, né, de todo o percurso que o sol ele começa numa ponta e vai na outra. O que nós podemos entender com tudo isso, irmãos? Né? Que tudo isso segue uma determinada lei, uma lei que Deus criou, né? O sol ele obedece, né, com rigor aquilo que Deus fez, o seu trajeto, assim como a lua, assim como as estrelas, enfim, e a noite e o dia, né? Então nessa lição nós vamos fazer o quê? Nós vamos ser desafiados a conhecer e a entender e a vivenciar o conteúdo desses salmos, de número 19, né? Que é intitulado de O Cântico da Palavra, pois é uma oportunidade maravilhosa para meditar nas qualidades da Bíblia, o livro mais antigo, mais conhecido e mais vendido no mundo inteiro, que ultrapassou séculos e iluminou a vida de diversas gerações. Então aqui está escrito assim, com tudo isso que Deus fez, né, ele colocou aqui uma lei e um testemunho, e os seus preceitos, e os seus mandamentos, né? E nós vamos aprender que, com tudo isso, qual é o objetivo, o que Deus pretendia, né, em deixar esses mandamentos para o ser humano. Não estamos falando aqui de legalismo, né? Então veja bem, o que levou então Deus a inspirar pessoas para escreverem a Bíblia, né? Faz-nos lembrar de tudo que ele nos disse e dar-nos condições de sermos perfeitos. Então por isso que Deus inspirou, já diz lá Paulo, ou é Pedro que escreveu, né, que homens inspirados pelo Espírito Santo foi que escreveram as Sagradas Escrituras, né?
E por quê? Qual o objetivo de tudo isso, né? Pois toda a Escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem esse objetivo, nos levar a nos aproximar de Deus, conhecendo, através do conhecimento da palavra do Senhor. E é por isso que a palavra do Senhor, ela é aquilo que nos leva mais perto dele. Então, estes salmos, que é o de número 19, e que nós vamos trabalhar mais do verso 7 até o verso 10, então ele foi escrito por Davi, né, salmista, que como todos nós sabemos através da palavra de Deus, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Está lá em Atos 13, versículo 12. Né? Ele foi escolhido para ser rei em Israel. O seu reinado foi marcado por grandes conquistas em campo de batalha, pela unificação do reino e pelo fortalecimento de Israel. Contudo, mesmo com todas essas realizações em seu currículo, Davi jamais se esqueceu da lei de Deus. Não é? Jamais se esqueceu. Pois como monarca, ele sabia perfeitamente a importância do povo obedecer às suas determinações reais. Por isso, em condições de servo, ele enaltece a lei de Deus, que é o seu manual de conduta na presença do Senhor. Então lembre-se, ele como rei, como monarca, ele sabia a importância dos seus súditos obedecerem às leis que ele traçou. Então por isso ele, agora como servo, ele obedecia às determinações da lei de Deus. Então ele enaltece a lei do Senhor. Por isso que ele escreveu, né, que a lei do Senhor, ela é pura. Muito bem. Atualmente, quando a gente pensa em lei, logo nos vem à mente algo pesado, rigoroso, proibitivo, acusador, que as pessoas devem obedecer para não serem punidas. Não é esse o objetivo aqui, né? Não era assim na cultura hebraica. O hebreu piedoso e temente a Deus, ele enxergava a lei do Senhor positivamente, pois observá-la significava prosperar, não é? Em todas as áreas da vida, relacional, espiritual, emocional e material. Então o hebreu piedoso, o judeu piedoso, ele tinha prazer na lei do Senhor. Ele sabia que se ele observasse a lei do Senhor, tudo iria bem na vida dele, né? Por isso, lá no Salmos 119, né, foi escrito assim, ó: bem-aventurados os que trilham com integridade o seu caminho, os que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, que o buscam de todo o coração, que não praticam iniquidade, mas andam nos caminhos dele. Então, não tem muito o que se sair fora disso aqui. Se lá quando nós lemos no Salmos 19, que a natureza que Deus criou, sol, lua, o dia, a noite, todos eles seguem um traçado, eles seguem uma lei que Deus determinou para que não houvesse conflito. Já pensou? O sol saindo do seu rumo, a lua também, e os dois se chocando? Por isso que Deus ele colocou uma lei que eles trabalham em conjunto. Um não atrapalha o outro, um não se choca com o outro. Inclusive, tem um versículo, que agora eu não vou me lembrar onde está, mas que fala assim que até no mar, Deus colocou um limite, ou colocou uma lei, né,
que eles não ultrapassaram, eles não ultrapassam, né? Então quando você vê por aí, o mar invadiu tal cidade, o mar invadiu calçada de tal cidade, não foi não, o mar nunca invadiu nada. O ser humano é que foi entrando ali no espaço do mar. Então, às vezes o mar ele vem aonde ele sempre veio, assim como o rio que enche também e invade alguns lugares, ele não invadiu nada, ele está indo onde ele sempre foi. O ser humano é que entrou ali, que não obedeceu à lei de Deus e foi no lugar que ele não deveria ir, ocupou o espaço das águas. Muito bem. Então aqui no Salmos 19, do verso 7 a 14, o salmista, ele descreve assim a palavra de Deus, mostrando que ela é e o que faz, né? Ela o quê? O que ela é? Ela é perfeita, ela é fiel, ela é reta, ela é pura, ela é limpa e ela é verdadeira. E o que ela faz por nós, irmãos, né? Ela refrigera a nossa alma, ela dá sabedoria aos simples, alegra o nosso coração, ilumina a nossa visão espiritual. O Salmo nos mostra que as qualidades da palavra do Senhor expressam retidão, pureza e riqueza. É desta forma que o salmista ele viu que as grandezas do Senhor, por isso foi escrito. Então tudo isso foi juntado, né? Todos os livros da Bíblia foram juntados e colocado, feito aqui a pequena biblioteca, que se chama Bíblia, pequena biblioteca, coleção de livros. E aqui contém, né, entre todas essas preciosidades, o livro dos Salmos, e entre eles os Salmos de número 19, que fala dessas maravilhas da lei de Deus que ele criou para todos nós, seres humanos. Se ele colocou uma lei até para a natureza, por que não colocaria para o ser humano para poder seguir em frente? Então, irmãos, a lei do Senhor, ela expressa o quê? Retidão, né? Pois a lei do Senhor ela é perfeita, ela é totalmente completa e acabada, e em nada precisa ser reformada ou melhorada. Está lá em Deuteronômio isso aí, né? Porque é a lei do Deus perfeito. Não é? É a lei do Deus perfeito. A lei é perfeita porque foi um Deus perfeito quem criou. E o testemunho do Senhor é fiel, firme e eterno. E é absolutamente digno de confiança. Sabe por quê? Né? Porque os preceitos do Senhor são retos. Né? Não são exigências divinas parciais, né? Injustas, irracionais. Por isso, não é pesado. Toda essa lei que Deus deu para a gente viver bem é para o nosso próprio desenvolvimento. Porque para tudo, queira ou não queira, existe uma lei. Né? Tem a lei do trânsito, né? Tem a lei da saúde, tem a lei de condomínio, enfim, de tudo que se tem no mundo existe uma lei que regulamenta, que rege. Né? E nós também temos a lei de Deus. Não está escrito lá, não matarás? Por que muita gente não mata? Porque a lei diz que não é para matar, porque se matar ele vai ser réu. Não? É só um exemplo que eu estou dizendo aqui. Né? A lei do Senhor também, ela não diz que a gente deve honrar pai e mãe, não diz que a gente deve também trabalhar para não ser pesado, a gente deve ser honesto. Então tudo isso é a lei de Deus que vai nos orientando, irmãos. Né? Porque é preceitos, o Senhor é que deu esses preceitos. Né? Agora, a lei do Senhor ela tem qualidades que expressam pureza. Né? Pois a palavra do Senhor, além de ser pura em si mesmo, ela produz pureza de vida. Né? Veja um versículo que tem aqui, um verso. Diz assim, para os jovens, né? Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Salmos 119, verso 9. Né?
ela é também, irmãos, capaz de iluminar a nossa visão, mostrando-nos o melhor caminho e a decisão certa. Versículo 105 do Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É assim que está escrito, né? Por isso que nos mostra o melhor caminho e a tomarmos a decisão certa. Por fim, o salmista também diz que os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, né? Hoje em dia, já de muito tempo atrás, se fala muito que as leis em que regem o nosso país, que regem o mundo, são leis injustas, que foram decretadas por pessoas injustas, né? Mas o juízo do Senhor, ele é verdadeiro e justo. Não há injustiça. Assim, quando a gente pensa em justiça, logo nos vem à mente o quê? Vingança e punição, né? A verdade é que justiça está relacionada a equilíbrio e sobriedade. Por isso, o símbolo da justiça é a balança, não é? Por isso que a Bíblia fala bastante sobre balança enganosa. Então, mas a balança da justiça, ela tem aquele símbolo lá, né? Que tem que ser igualzinha, né? Os pesos e as medidas tem que ser igualzinha, equilibrada. E foi com este conceito que o salmista disse ser a palavra verdadeira e igualmente justa. Então a palavra de Deus ela é verdadeira e ela é justa. Ela não tem diferença uma da outra. É verdade e justiça. Para os antigos, irmãos, a riqueza de uma pessoa era medida pela quantidade de ouro. E nesse contexto aqui, nós vamos ver o quê? Qualidades que expressam riqueza. A palavra do Senhor ela expressa a riqueza. Pois no tempo antigo, riqueza de uma pessoa era medida pela quantidade de ouro que a pessoa tinha. Era pesado ali, né? Então, depende da quantidade, ele comprava isso ou aquilo. Então, quanto mais ouro a pessoa possuía, mais rico ela era. Por isso, este era muito almejado, né? Se ter ouro. O ouro era... A pessoa fazia de tudo para ter um pouco de ouro. Mas para o autor do Salmo, né? Ele diz que a lei do Senhor é mais desejável do que o ouro. Ele gostava tanto da lei de Deus, ele falava, eu desejo tanto a tua lei, Senhor, que ela é melhor do que ouro. Né? E também, outra coisa que ele comparou, o mel, que era uma preciosidade, né, que pouca gente tinha na mesa, era o mel. Ele também era caro. Então o salmista diz que a palavra de Deus, ela é mais doce do que o mel. Ela é mais preciosa do que o ouro e é mais doce do que o mel. Então quem experimenta o sabor e o gosto da palavra de Deus, tem no coração uma sensação deliciosa. Ele diz assim, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. De tanto que ele amava a Deus, e ele amava a palavra do Senhor, né? Por isso ele escreveu tudo isso, né, dentre o livro dos Salmos. E isso é para a gente, irmãos, né, nosso aprendizado. A palavra de Deus, ela também nos ensina, irmãos, a viver alegre. Até aqui nós aprendemos que ela nos ensina a viver com retidão, com pureza. Ela nos ensina que a palavra dele ela é rica, né? E agora nós vamos ver que a palavra do Senhor também nos ensina e nos orienta a viver com alegria. A palavra do Senhor, ela alegra o nosso coração. Está escrito assim, achando as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim a alegria do meu coração. Quem escreveu foi o profeta Jeremias, capítulo 15,
o versículo 6, também lá em Neemias capítulo 8. E o Salmos 19, versículo 8. Né? Ela nos dá novo ânimo, nova força, novo vigor. Né? Também nos refrigera, nos restaura, nos revigora a nossa alma. Então, nós temos que viver também com alegria. A palavra do Senhor, ela nos estimula a ser alegre. O crente não tem que viver triste, o crente tem que ser alegre. Né? A palavra de Deus, ela não somente produz alegria, mas também nos ordena, irmãos, que vivamos alegremente. Né? Veja como as ordens para a alegria, elas são espalhadas pela Bíblia. Está lá no Salmos 32, verso 11, Salmos 33, versículo 1, está lá em Filipenses 2,18, está no 4, versículo 4, Tessalonicenses também, Tiago. Pois a alegria, que alegria é essa? Né? Segundo um escritor, por nome Elben Lenz César, né, diz que não significa necessariamente um sorriso nos lábios, mas uma atitude interior de confiança, esperança e satisfação em Deus. Isso é o que nós temos que viver. Ter satisfação em Deus. E aí nós vamos viver alegremente, pode ter certeza. Então, irmãos, não nos entristeçamos, né? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8, o versículo 10. Né? Então, irmãos, para a gente terminar, o que nós temos que então fazer? Vamos rever todas as nossas atitudes, rever aquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos tendo prazer na lei do Senhor? Estamos tendo prazer na sua palavra? Estamos tendo prazer, estamos tendo alegria? Nós estamos vivendo uma vida de pureza diante do Senhor? Porque o mundo hoje está muito sujo. E às vezes a gente, como crente, a gente não toma conta da nossa vida mesmo e acaba aí, vai nos embalo. Parece que aquilo que o ímpio oferece tem mais sabor do que aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Né? Então, o que nós temos que fazer, irmãos? Procurar, né, a gente ter mais cuidado para não ser influenciado. Jovens, como que você vai então se policiar? Observar conforme a palavra do Senhor. Isso eu posso fazer? Será que isso vai agradar a Deus? Será que isso agrada? Será que o meu comportamento está agradando a Deus? Foi pensando em tudo isso que o salmista Davi ele escreveu os Salmos de número 19. Por isso que nós demos aí o exemplo da natureza, que Deus colocou lá, né, o trajeto certinho dos astros, né, o sol, lua, e depois o dia, a noite. Nenhum interfere na vida do outro. Então nós temos que seguir esses parâmetros da mesma forma que a natureza ela obedece a Deus, assim como eu citei também o próprio mar, os próprios rios, que eles obedecem aquilo que Deus determinou. Nós, como seres humanos, temos que também ter essa atitude, irmãos, né? Seguir os parâmetros da lei de Deus para a nossa vida, né? Portanto, irmãos, né, nós vamos, diante de tudo isso que a gente refletiu aqui, nesse estudo aqui do Salmos 19, o que nós temos que fazer? Meditar sobre o valor que nós estamos dando à palavra de Deus. Né? Nós temos ouvido bastante lá na igreja, nas mensagens, né, que as pessoas às vezes dão pouca importância, né, à palavra de Deus. Às vezes tem lá várias Bíblias nas estantes, nas gavetas, né, mas estão lá só por ter. Mas ela nunca é aberta e examinada. Então, temos dado real valor à palavra de Deus? Ela tem sido o nosso parâmetro, ela tem sido o nosso manual de vida, né? Que valor estamos dando à palavra de Deus, né? Se nós temos disposto, né, o coração, temos colocado nosso coração para buscar, guardar e ensinar as Sagradas Escrituras,
se nós temos manejado corretamente a palavra de Deus, é o que ele está perguntando aqui, né? A gente tem feito isso, a gente tem tido essa disposição de buscar, de guardar, de ensinar, a gente tem manejado corretamente a palavra de Deus. Pense nisso, seriamente. Vamos fazer um exame na nossa vida, né? Ver se a gente está seguindo aí esses parâmetros, esse padrão que Deus nos deu para a nossa vida, porque pelo que nós vimos aqui, só traz coisa boa para a gente, traz alegria, né? Traz riqueza de conhecimento. Aqui não estou falando de ouro. Lá no tempo passado, as pessoas eram medidas pelo que elas tinham em ouro, né? Era a medida sua riqueza. Mas o salmista colocou que a palavra do Senhor ela é melhor do que o ouro e mais doce do que o mel. Então, nós temos manejado corretamente, como está lá em Timóteo, capítulo 2 e versículo 15, né? Então pense diariamente, né? Nós estamos de posse, irmãos, nós temos posse de um livro, né, glorioso, através do qual Deus fala ao nosso coração. Se todos nós meditarmos neste livro, certamente nós vamos ouvir a voz poderosa de Deus, fortalecendo a nossa vida cristã. O verso 97 do Salmos 119 diz assim: Oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Amém. Amém. Em Jesus confia, sua lei observa, que alegria, que bênção, que paz, satisfeito guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Quem observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar. Quem observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mira, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Quem observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e confesse-lhe a dor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos
tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Irmãos, após a mensagem da palavra do Senhor, nós vamos agora orar ao Senhor, agradecer a Ele por ter nos dado esta palavra nesta noite e também vamos orar por você que pediu aí nas redes sociais. O seu nome não vai aparecer aqui, né, eu não vou citar, mas a Irmandade que está nos acompanhando estarão orando por você nesse instante também. Oremos. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos, Senhor, pela palavra que nos deste nesta noite, Senhor. Agradecemos a Ti por esses momentos em que passamos juntos aqui pelas redes sociais, meditando e aprendendo na Tua palavra, Senhor. Pedimos também, Senhor, que aqueles irmãos que estão nos acompanhando e que fizeram seus pedidos de oração através das redes sociais, que eles possam ser alcançados por Ti, Senhor, que possam ter os seus problemas, as suas dificuldades, as enfermidades curadas, ó Pai amado, e todos aqueles irmãos que também estão abatidos porque estão distantes do templo, estão distantes também dos seus entes queridos, possam ser consolados por Ti, Senhor. Eu peço a Tua bênção também para aqueles que estão hospitalizados, Senhor. Visita cada um deles ali num leito de hospital, nos pronto-socorro. Tenha misericórdia deles, ó meu Pai amado. Pedimos também, Senhor, nesse instante, além de pedir pelos nossos irmãos, nós pedimos pelo nosso Brasil, Senhor. Tenha misericórdia da nossa nação, porque aqui, Senhor meu Deus, está vivendo parte da Tua igreja, Senhor. Tenha misericórdia de todos nós. É o que nós te suplicamos, Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, até no próximo sábado, quando nós nos encontraremos lá no templo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos nós e conosco permaneça, hoje e sempre. Amém. Amém.